Olha o que Cícero, o grande advogado, dizia sobre a crucifixão. Coloca a imagem de Cícero aí pra gente. Cícero, você sabe, é um dos grandes expoentes do direito romano, brilhante advogado da época de Júlio César. E Cícero chamava a crucifixão de summum supplicium, crudelissimum supplicium. O que ele quer dizer com isso? A pior forma de tortura que se possa imaginar. A pior, a mais angustiosa, a mais cruel, a mais horrível, summum. Não tem nenhuma forma de tortura, dizia Cícero, pior do que a crucifixão. Outro personagem dos tempos romanos, olha aí na tela, Plautus. Plautus viveu antes de Cristo. Plautus foi um escritor romano, um escritor de peças teatrais, e ele mostra as primeiras evidências de que escravos eram muito crucificados. Ele fala muito da terrível crucifixão de escravos. Aliás, Plautus chega a dizer que na sua época, crux, a palavra crux em latim, era um xingamento de pessoas mais simples da sociedade quando queriam xingar um palavrão contra o outro. Eles falavam crux, de tão terrível que era a crucifixão. Aliás, a famosa confissão de Esquelédrios, um escravo, ele dizia o seguinte: eu sei que a cruz será a minha sepultura, pois lá estiveram os meus ancestrais, meu pai, meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Ou seja, o que a gente aprende? A crucifixão, além de ser algo terrível, era algo típico para escravos. Raciocine comigo. Olha o que Plautus falou. No período romano, a palavra latina crux, cruz, era um xingamento que as pessoas simples usavam no subúrbio de Roma. Ou seja, cruz não era uma palavra que eu deveria usar num púlpito se eu estivesse vivendo nos tempos romanos. Vocês sabem que há certas palavras que estão matizadas na língua portuguesa, mas não são boas de serem pronunciadas aqui. E se eu as pronunciasse, todo mundo ia se chocar. Rodrigo, isso não é palavra para se dizer num púlpito de uma igreja. Pois bem, se estivéssemos vivendo nos tempos romanos e eu estivesse falando com vocês num notório latim e eu dissesse a palavra crux, a metade do auditório se levantaria e sairia. Era um xingamento. Agora você entende como foi audacioso Paulo escrever: eu me glorio na crux de Cristo? Você está entendendo agora o porquê da primeira mensagem que eu li? Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os não-judeus. Viram dentro do contexto romano como essas palavras são fortes? Aliás, a coisa é tão séria que eu vou contar para vocês uma coisa. O Cícero, que eu mencionei para vocês, ele, certa feita, ele foi contratado para ser advogado de defesa de um cidadão romano chamado Rabírius. Nós temos preservados nos arquivos de Roma todos os laudos, a peça jurídica desse processo. E em determinado momento, eu não me recordo agora qual foi o crime do Rabírius, mas a promotoria queria pedir a crucifixão do Rabírius. E Cícero, lembrando da situação de Plautus, falou o seguinte: vocês se esqueceram que a palavra crux é um xingamento que não deveria ser falado diante de uma senhora da sociedade romana, de uma matriarca, de uma matrona, melhor dizendo? Pois eu digo para vocês que a cruz também não deveria ser mencionada nesse tribunal num processo de um cidadão romano. E a partir dessa brilhante defesa de Cícero, criou-se uma jurisprudência em Roma que a cruz não podia mais ser uma condenação para cidadãos romanos. É por isso que Pedro, por não ser cidadão romano, foi crucificado, mas Paulo foi decapitado, porque um romano não podia ser crucificado. Olha mais um depoimento do passado sobre a cruz. Flávio Joséfo. Ele descreveu o evento da crucifixão como sendo a mais desgraçada de todas as mortes. Joséfo estava presente em Jerusalém quando a cidade foi cercada pelos romanos. E ele viu ali os romanos crucificando os judeus no ano 70, 500 pessoas por dia eram crucificadas pelos romanos. A ideia, pode voltar para mim? A ideia dos romanos era o seguinte: os judeus estavam amotinados dentro da cidade, então eles pegavam judeus de vilas próximas e crucificavam do lado de fora da cidade para obrigar os judeus que estavam dentro dela a se renderem. Então imagine a tristeza, você dos muros vendo sua tia, seu primo, aquela pessoa da sua família que morava numa aldeia distante, sendo crucificada ali. 500 pessoas por dia
eram crucificadas. Quando acabaram as madeiras, os romanos começaram a pregar as pessoas na cruz. Joséfo descreveu que ele andava no meio dos romanos. Joséfo era um judeu que nessa época estava no meio dos romanos, depois se arrependeu e escreveu Guerras Judaicas. Depois você dá uma gulgada, você vai aprender sobre ele. E Joséfo diz que ele chegou até ver um amigo dele sendo crucificado, que ele implorou a Tito para tirar o sujeito da cruz ali e limpar o corpo dele. E ele sobreviveu, esse amigo de Joséfo. Joséfo diz que a única coisa que os romanos fizeram de piedade foi na hora de crucificarem as mulheres de costas, para não mostrar o nu frontal. Havia homens que eram crucificados com a genitália pregada também no madeiro. Era terrível. Eu não estou aqui exagerando, eu estou dando fatos que a história apresenta. E todos esses fatos que eu estou apresentando, eu espero que levem você a ler com outros olhos o relato da crucifixão de Jesus e o significado desse símbolo para o cristianismo. Mais um depoimento do passado para vocês. Dessa vez de Sêneca, o dramaturgo Sêneca, que aliás até ajudou ali também na educação de Nero. Olha o que Sêneca falou na sua epístola. Ele falou que a morte de cruz era algo tão desesperado, ele estava escrevendo ao seu amigo Lutílius, que ele dizia o seguinte, que ele preferia o suicídio à morte de cruz. Você sabe que se houvesse uma morte hedionda em Roma que eu pudesse estabelecer no topo da lista, era a morte por suicídio. Uma pessoa que suicidava, ele acabava trazendo desgraça e desonra para toda a família. Toda a família. Mas Sêneca dizia, olha, ainda que assim seja, eu prefiro o suicídio à morte de cruz. Na tela eu vou mostrar para vocês, na história de Roma, as 4 piores formas de pena capital que Roma instituiu. Por ordem de dramaticidade. Do pior para o menos ruim. Não se diz menos pior, viu, gente? Pior já é grau de superlativo. Menos ruim. Então eu estou saindo do pior para o menos ruim, porque todos são dantescos. Vou começar de baixo para cima então. Aliás, de cima para baixo. Aliás, o contrário. Se eu quero falar o menos ruim, eu vou começar com o 4. O menos ruim era ser degolado. Supostamente você não sentia dor. Passava na navalha ali e acabou. Em terceiro lugar, do menos ruim, o daninácio ad bestias, que era quando você era lançado vivo perante animais selvagens para ser devorado numa arena, como cristãos que foram lançados aos leões. Em segundo lugar, o cremácio, que é quando você era queimado vivo. Diz que uma das piores formas de dor é morrer queimado vivo. E a pior das piores, essa sim, a pior, a crucifixão. No ranking era pior. Agora, será que foi no monte que Jesus foi crucificado? Vamos abrir a Bíblia comigo aqui, no Evangelho de Mateus. Capítulo 27, versículos 30. Perdão, versículo 31. Mateus 27, verso 31. Está com sua Bíblia aberta? Então preste atenção. Depois de terem zombado dele, retiraram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os que iam passando pelo caminho blasfemavam contra ele, dizendo, e meneando a cabeça, dizendo: ei, você que destrói o templo, em 3 dias o reedifica,
Salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes e os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: eu sou o Filho de Deus. Até os ladrões que estavam com ele zombaram dele e o insultavam, diz aqui o Evangelho. Terrível aquilo. Eu acabei adiantando um slide aí, mas olha de novo, será que isso aconteceu numa montanha? A gente fala Rude Cruz do Monte. Eu lamento dizer para vocês que Jesus não morreu numa montanha. Olha o que diz Quintiliano, que viveu na época de Cristo, sobre o método o método romano de crucificar pessoas. Quintiliano escreveu assim: sempre que crucificamos o culpado, as ruas mais movimentadas são escolhidas, onde mais pessoas possam ver e serem movidas por esse temor. Porque as penalidades se relacionam não tanto com a retribuição do que com o efeito exemplar. O porquê ele deveria ser junto. O que Quintiliano quis dizer? A cruz, ela deveria ser ao mesmo tempo um motivo de tortura e de alerta. Se você se levantar contra Roma, isso vai acontecer com você. Então, normalmente, eles crucificavam as pessoas ao longo do caminho. Tanto é que Mateus diz aqui, os que passavam ficavam balançando a cabeça. Olha essa imagem aí. Essa é a imagem que as pessoas têm da cruz de Jesus lá no Calvário, no monte, né? Mas não faz sentido. Porque para Jesus ser crucificado num monte, o único monte que dá de frente da cidade para o qual Jesus podia ser crucificado é o Monte das Oliveiras. E essa foto está de propósito errada, colocando Jesus crucificado em cima do Monte das Oliveiras. Aí você tem um vale tremendo lá embaixo. Mas não foi assim que Jesus foi crucificado. É mais provável pela arqueologia que Jesus foi colocado numa colina bem mais perto assim da cidade. Estão vendo? Quando eu digo colina, eu digo algo em torno de 3, no máximo 5 metros de altura, em que as pessoas pudessem passar, menear a cabeça e debochar de Jesus. Deixe-me explicar de onde veio essa ideia de crucifixão de Jesus no monte. No 5º século depois de Cristo, um bispo chamado Cirilo de Jerusalém estava fazendo uma homilia, um sermão, e ele resolveu comparar o Calvário com o Sinai. Então, na sua homilia, ele acabou chamando os dois montes, o Monte Calvário e o Monte Sinai. E por causa desse sermão de Cirilo de Jerusalém, o cristianismo acabou emplacando a ideia de monte onde Jesus foi crucificado. Mas fique tranquilo, isso não é uma heresia, é um erro. Mas isso não me impede de maneira romântica, imaginar o monte onde Jesus foi crucificado. Aliás, um dos hinos mais lindos que nós temos, cantado até pelo pastor Fernando Iglesias, fala sobre o monte do Calvário. Monte do Calvário. Eu não vejo problema em cantar, porque isso não é uma heresia, é um erro histórico, mas também é um erro histórico chamar os habitantes do continente novo de índios. Nós sabemos que isso é um erro pentencenário, porque Cabral chegou aqui pensando que havia chegado às Índias. E Colombo também, né? Colombo chegou pensando que tinha chegado às Índias, então acabaram chamando os habitantes aqui de índios, mas é um erro pentencenário de Colombo. Aqui não era a Índia, portanto os nativos aqui não deveriam ser chamados de índios, mas os livros de história até hoje perpetuam o erro chamando-os de índios, então não tem problema chamar o Calvário de monte, mas não era um monte. Agora, olha como poderia ser a cruz de Jesus. Olha aí. A cruz tinha, na verdade, duas partes. Ela tinha o poste, que era o stips, e tinha o patibulum, que era o travessão. O mais comum era o crucificado levar apenas o travessão até o local de ser crucificado. Volta para mim aqui que eu vou explicar para vocês como é que funcionava isso. A pessoa carregava aquele poste mesmo atravessado aqui, o patibulum, nas costas, e ele tinha que ter amarrado aqui no pescoço dele uma placa, geralmente de madeira, chamada títulos. Essa prática, essa tábua que tinha o títulos,
ela continha a acusação dele, no títulos. Títulos era a acusação dele. Ladrão, bandido, assassino, ficava aqui escrito. Pilatos, para ironizar os judeus, escreveu Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Escreveu em hebraico, em grego e latim. Pilatos escreveu. E o pedaço de madeira onde ficava escrito títulos era tábule. Tábule. Agora só uma curiosidade para você saber. Quem geralmente escrevia na tábule a sentença do condenado era o tabeliones, em latim. Da palavra tabeliones veio o cargo que temos até hoje do que cuida do cartório, o tabelião. Então, quando você vai a um cartório, você vai registrar-se junto ao tabelião. O tabelião vem de tabele, que é tábua em latim, e o tabeliones é aquele que escrevia na tábula o títulos, a condenação da pessoa. Volta, por favor, aí na tela para mim a cruz. Vocês notem que o stips, que é o poste que estava no meio, tem uma pequena protuberância ali chamado de sedícula. Era uma espécie de banquinho. Esse banquinho era onde a pessoa podia ficar... Desculpa, gente. Volta para mim um pouco aqui. Apoiada. A dor era tão grande que o Filho de Deus tinha que apoiar o corpo dele ali, justamente para que os pregos não rasgassem as mãos. Lembra que eu falei? Então a pessoa ficava assim, ele apoiava. Deixa eu mostrar na terceira câmera, eu vou pular para a terceira para ficar mais fácil, está aberta. Ele ficava com os pés, um pregado de cada lado, como eu mostrei naquele primeiro vídeo para vocês, e aqui. E ele descansava naquele pequeno banco, aquela sedícula, e quando tinha que respirar... Gente, até o gesto que eu estou fazendo aqui para você é humilhante. É feio. Não é um porte nobresco. O Filho de Deus ficou daquele jeito. Já expliquei com isso que eu acredito que os pregos estavam nas mãos de Jesus. Alguns autores pensam que poderia estar no pulso, porque a mão iria rasgar e tudo, mas alguns estudos foram feitos mostrando que se a pessoa estivesse apoiada na sedícula e os pregos aqui, ele podia ser pregado na mão, mas toda hora que ele tinha que respirar, ele tinha que lutar entre a dor de ficar sufocado ou a dor de fazer um movimento aqui para tomar ar, e os pregos tinham que machucar ainda mais, porque ficavam rodando aqui, ou mesmo que fosse no pulso também, ficava machucando mais ainda, e ele voltava. O Filho de Deus passou isso por você. Olha, eu não me emocionei aqui por teatro, eu não sou ator de filme. Era muito dolorido tudo que Jesus passou. Eu vou pedir licença aqui apenas para não entrar num mérito da questão, mas eu explico num outro dia, sobre o formato da cruz, porque eu sei que algumas pessoas vão fazer perguntas depois. Escuta, eu ouço os testemunhos de Jeová dizendo que era uma estaca de tortura e não uma cruz. Eu vou explicar isso numa outra época para você, tá bom? Por hoje eu só vou resumir dizendo que eu tenho elementos o bastante para acreditar que Jesus foi colocado numa cruz. E uma coisa que eu quase ia esquecendo de dizer. Eu falei para você esquecer os quadros. Você que é católico, esqueça por um pouco a imagem do Jesus crucificado lá na frente da missa. E esqueça mais um detalhe. Normalmente, os quadros mostram Jesus crucificado com um pano cobrindo a sua nudez. Não havia esse pano. Você era colocado completamente nu. E tem coisa pior do que sofrer bullying?
Imagine você sentindo dor. Não é novidade para ninguém, porque eu já revelei nas redes sociais como eu lutei com depressão. Depressão profunda. E Jesus, desde a quinta-feira, ele começou com uma depressão profunda. Você sabe que há vários tipos de depressão, não vou dar uma palestra sobre isso porque não é minha área, mas quem é especialista sabe que eu não estou falando bobagem. Há diferentes tipos de depressão, diferentes efeitos, diferentes causas, diferentes níveis. E eu posso, sem errar, classificar Jesus na quinta-feira como tendo algum tipo de depressão severa. Ele chegou a transpirar sangue. Ele falou, minha alma está repleta de tristeza. Quando você está deprimido, gente, é horrível. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Eu não queria ver ninguém. Não havia comida que me apetecesse. Não havia palavra de ânimo que confortasse. Nada. E Jesus naquela época não tinha nem a ajuda de um medicamento, de um Rivotril, de uma paroxetina. Não, ele não tinha a ajuda de nada disso. Ele não tinha nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, nenhum psicanalista para estar com ele ali, não. E os 3 companheiros que ele ainda pediu para ficarem com ele e orarem, começaram a dormir. Você se sente assim muitas vezes, né? Quando você está pior, parece que todo mundo foge. Para piorar isso, ele é humilhado, cospem nele. Alguém que ele amou até o fim, que era Judas, o trai com um beijo. Ele passa uma noite toda mal dormida, sendo batido, surrado. Na sexta-feira de manhã, ele vai, é humilhado. Aquela multidão, gente, uma semana antes ele havia entrado em Jerusalém, montado um jumentinho, cercado de louvores, e o pessoal com ramos na mão, colocando para ele passar por cima dos ramos. Alguns colocavam as capas, outros colocavam ramos, e falavam, Baruch atah Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, Jesus, o filho de Davi. E uma semana depois ele vê, talvez até alguns dos que estavam participando da multidão anterior agora cuspindo nele. Imagine você andando aqui pelo internato e as pessoas ridicularizando você. Ele chegou e falou, pai, não sobrou ninguém, só o Senhor. E quando ele olha para cima, até o pai está de costas. Porque o pai não podia intervir naquele momento. E ele grita, Elahi! Elahi! Em aramaico significa, meu Deus! Lama sabachthani! Por que o Senhor me desamparou? Jesus não falou isso com voz de frequência modulada. Você está chateado, você chega para mim, Rodrigo, eu estou orando e Deus não responde, por isso que eu estou desanimado. Ele não respondeu a oração de Jesus. Jesus orou com fé, sem pecado, e o Pai não respondeu, foi silêncio. E mesmo assim ele falou, nas tuas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Eu quero desafiar você nessa noite, onde você estiver, aqui ou fora. O Pai não está te respondendo? Eu sei. Eu sei. Como é horrível às vezes o silêncio de Deus. Mas entregue sua vida na mão dele, ele não vai aprontar com você. Mesmo depois da morte de Jesus, continuaram muitos desaforos. Tertuliano diz que, na época dele, os cristãos eram acusados de adorar o Deus cavalo. E eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Olha essa imagem que foi encontrada, um dos desenhos mais antigos da cruz. Ela foi encontrada em Palatino, na montanha ali de Roma, onde ficava o palácio dos imperadores. E em Palatino tem uma escola primária. E eles encontraram um grafite feito por alunos da escola. Como o grafite está bastante apagado, tem quase 2000 anos, o que estava desenhado é isso aí. Você vê um asno, um burro crucificado, e um rapaz em posição de adoração, e com um grego muito mal escrito, certamente coisa de crianças ainda na pré-escola, fizeram o grafite ali
Alexamenos sebeteteon, que a tradução seria Alexandre teme ou adora a Deus, que está inclusive com erro gramatical em grego. E numa outra sala, encontraram outro grafite. Mas antes de falar desse outro grafite, volta para mim. Nós estamos numa escola. E há muitos alunos aqui. E talvez nem todos os alunos estão com a proteção de uma escola cristã como os alunos do NASP. De repente eu estou falando para você que está sendo ridicularizado numa federal, porque você acredita em Jesus. Alexamenos, não sei quem foi esse menino, mas eu quero encontrá-lo na eternidade. Ele foi ridicularizado pelos colegas, porque ele adorava um Deus que todo mundo falava que era um Deus cavalo. Ele adora o Deus que crucificaram. Imagina na época de Roma. Uma coisa que me doeu muito, uma vez que eu li um relato arqueológico de uns achados de Israel, que eu achei de uma arrogância tremenda a pessoa que estava com um grupo de arqueólogos, eu li o relato. Se eu estivesse lá, ele ia escutar alguma coisa. Eu não ia ficar calado. Passou um grupo de jovens assim, e ele deu uma risada falando, turistas. O cara falou, turistas. São aqueles peregrinos cristãos bestas que vêm aqui. Eu vi só o relato disso, por escrito. Aí ele começou a explicar o local e falou, sabe quem construiu isso aqui? Pilatos. Você sabe quem é Pilatos? Interessante. Arqueólogos israelenses não sabiam quem era Pilatos. Um deles falou assim, Pilatos foi aquele governador romano que matou o Deus deles. Me doeu. Me doeu. E me dói mais ainda. Sabe o quê? Abrindo o coração para vocês, por isso que eu estou chegando mais aqui. Me dói mais ainda, porque eu sei que se eu falar mal do seu filho, se eu chamar o seu filho de vagabundo, você dificilmente vai conseguir assistir meu sermão. Se eu chamar a sua esposa de periguete, você, além de querer me dar um soco, não vai mais ler nem um livro que eu assisti, que eu escrevi, nem um vídeo que eu produzi. Mas se eu blasfemar contra o seu Deus, você vai continuar consumindo o que eu produzo. Isso que eu não entendo. Se eu falar mal de alguém de sua família, você nunca mais olha para mim. Mas se eu debochar de Jesus, você continua me assistindo. Eu gostava muito de Portas dos Fundos. Depois do que eles fizeram com Jesus, desculpe, pode ser o humor mais bem-humorado, para mim que ele é lixo. E eu sei do que eu estou falando, que eu conheço gente lá de dentro que sabe o que eles são na realidade. E a gente continua achando engraçado. Mas eu louvo a Deus, porque apesar dos deboches, tem gente que entrega a vida a Deus ainda. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo dessa série Eventos Finais. Vimos na semana passada, na quinta-feira, a respeito das pragas que cairão sobre os ímpios. Hoje, veremos a tribulação que se abaterá sobre os justos, sobre os salvos, que estiverem vivos antes da volta de Jesus. Esse tema é um tema muito especial. Quero convidar você, então, a tomar a sua Bíblia comigo e estudarmos. Mas antes, vamos orar, pedindo a bênção do Senhor para o estudo? Ora comigo. Nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos que o Teu bom e santo Espírito esteja ao nosso lado agora, para que entendamos a Tua vontade para a nossa vida. Cuida de cada amigo, de cada amiga que está orando comigo nesse instante. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pegou a sua Bíblia? Vamos então agora ao tema de hoje. Vimos na semana passada, na quinta-feira, que há apenas dois caminhos para o ser humano. Aqueles que não aceitarem o plano da salvação, eles passarão pelas 7 últimas pragas e vão perder a vida eterna. Já aqueles que aceitarem o plano da salvação, eles passarão por um tempo chamado angústia de Jacó, mas eles se salvarão. Então, todas as pessoas que estiverem vivas na volta de Jesus e salvas, elas passarão por esse período chamado angústia de Jacó. Pastor, o que significa essa mensagem?
Que história é essa de angústia de Jacó? É a grande tribulação do tempo do fim? Isso mesmo. Só que existem muitas pessoas confundindo as mentes com relação a esse assunto. Vamos então deixar que a Bíblia nos oriente. Primeiro, Mateus 24, 21. Foi o próprio Jesus Cristo quem disse assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Jesus chamou esse tempo de prova final de grande tribulação. São os eventos que terão lugar antes da volta dele. Já o profeta Daniel havia advertido: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Você percebe que Daniel está falando de um tempo de prova, de um tempo de angústia, qual nunca houve. Então, tanto Daniel quanto Jesus Cristo falaram a respeito de um tempo de prova que os salvos passarão antes que Jesus volte a essa terra. Esse tempo de grande tribulação, esse tempo de prova, é chamado pelo profeta Jeremias de o tempo de angústia de Jacó. Porque Jacó, aquele patriarca do Antigo Testamento, passou por uma grande provação. E a experiência que Jacó enfrentou, ela é agora tomada como tipo para a experiência que os justos passarão no tempo do fim. Um outro detalhe que nós precisamos olhar. Em Apocalipse, é dito que quando Jesus concluir sua obra, ele deixará o santuário celestial. Ele deixa o santuário, começam a cair as pragas. E é nesse momento também que se abaterá sobre os justos esse período de prova. O levantar-se de Miguel, de Daniel 12:1, tem a ver com o fim do juízo no santuário celestial. O livro do Apocalipse diz que quando terminar esse juízo, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Jesus deixou o santuário celestial. Todos os casos foram decididos para a salvação ou para a perdição. Os ímpios, os que estão perdidos e vivos, eles agora receberão as 7 pragas que nós estudamos semana passada. Já os salvos serão imergidos num tempo de angústia jamais visto. E agora, eu queria ler com você um outro texto que vai nos ajudar a entender melhor esse assunto. Acompanhe comigo aqui e vamos então para Apocalipse 22:11. O texto diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Não dá para mudar mais de posição. E não dá para mudar porque Jesus deixou o santuário, porque ele terminou sua obra de expiação pela humanidade. E olha comigo esse gráfico. Hoje nós estamos aqui, certo? O que o futuro nos reserva? O fechamento da porta da graça é um tema que estudamos semana passada. É esse momento quando Jesus deixa o santuário do céu. E quando Jesus deixa o santuário do céu, os ímpios receberão as 7 últimas pragas e os justos passarão pelo tempo da angústia de Jacó. Então, vimos semana passada sobre as pragas. Agora vamos entender o que é essa angústia de Jacó. Então, a humanidade vai estar dividida entre 2 grupos. Os que receberão as pragas estarão condenados, os que passarão pela angústia de Jacó, mas finalmente serão salvos. Essa expressão angústia de Jacó, ela é extraída da própria Bíblia. Aqui em Jeremias, no capítulo 30, versos 5 a 7, diz assim: assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz.
Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Você percebe que aqui aparece a expressão é tempo de angústia para Jacó? Então, a experiência de Jacó é usada como um paralelo da crise que sobrevirá aos fiéis filhos de Deus, os justos, após o fechamento da porta da graça. Bom, então, se é usada como um paralelo, eu tenho que entender a experiência vivida por Jacó e a experiência que os salvos passarão por ela antes da volta de Jesus. E o primeiro elemento estressor de Jacó foi ele temeu por sua vida. Você vai se lembrar que Jacó teve medo de morrer. Interessante que agora no Apocalipse é apresentado um decreto de morte que também vai atingir os salvos. Em Apocalipse 13:15 é dito: e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Jacó temeu por sua vida, porque ele descobriu que Esaú vinha marchando contra ele com 400 homens, para lhe tirar a vida. Jacó havia enganado seu irmão, havia lhe roubado o direito de primogenitura, havia enganado seu pai, recebido a bênção que pertencia a Esaú. Agora, quando descobre que Esaú está vindo em seu encalço, Jacó teme por sua vida. Então, este foi um elemento de estresse na vida de Jacó. Ele não queria morrer. Jacó tinha agora filhos, ele queria continuar sua vida. Então, o medo da morte foi um elemento de estresse. Os salvos passarão pela experiência de Jacó. Quer dizer que no tempo do fim, nós também seremos provados. E Apocalipse 13:15 está falando que haverá um decreto de morte. Para quem? Para aqueles que não aceitaram a marca da besta, nem adoraram sua imagem. Semana passada nós estudamos aqui sobre o decreto dominical. Nós vimos 3 programas explicando detalhe por detalhe sobre esse decreto. Se você perdeu o programa, volte nessa série, na nossa playlist, e busque pelo decreto dominical. São 3 programas. E aqueles que não aceitarem a santidade do domingo, finalmente serão declarados réus de morte. E assim como Jacó teve medo de morrer, os salvos também terão. Mas aí vem uma pergunta: pastor, por que eles temerão a morte se eles já estão salvos? Por um detalhe muito simples: eles não sabem que estão salvos. Porque se os salvos nesse momento soubessem que eles estão salvos, eles não se preocupariam com nada. Mas eles não têm certeza da salvação ainda. Eles não sabem que estão salvos. Interessante que as pragas que foram derramadas sobre a terra, elas enfurecerão os ímpios contra os justos, pois pensaram que os justos haviam trazido os juízos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra dos justos, as pragas cessariam. Você se lembra da história de Jonas? Quando o barco começou ali a querer naufragar, Jonas disse: é porque eu estou desobedecendo a Deus. Eu sou o culpado. Se vocês me jogarem ao mar, a tempestade vai cessar. Esta mesma ideia será agora obtida, assimilada pelos ímpios. Se nós exterminarmos os salvos, se nós matarmos essas pessoas que não aceitaram o decreto dominical, as pragas cessarão. E então será feita uma proclamação de que todos aqueles que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com prisão e morte.
E assim como lá em Daniel, capítulo 3, uma estátua foi erigida para que fosse adorada, mas os amigos de Daniel não se prostraram e foram lançados na fornalha de fogo. Aqueles que não aceitarem também a autoridade do domingo e nem quiserem adorar a besta nem a sua imagem, serão também declarados réus de morte. Mas assim como Deus livrou a Ananias, Misael e Azarias, não permitindo que o fogo os queimasse, Deus também vai libertar os seus salvos. Amigos, aqui está a boa notícia. Ainda que haverá um decreto de morte condenando o povo de Deus à morte, e segundo os ímpios, por serem eles os causadores das pragas, esse decreto de morte não vai tirar a vida de nem mais um santo. Sabe por quê? Porque uma vez fechada a porta da graça, os filhos de Deus não mais morrerão. Porque em toda a história da humanidade, quando Deus permitiu que seus filhos morressem, foi para que eles selassem sua fé e que o seu testemunho ajudasse outros em sua decisão. Mas como agora os ímpios não podem mais decidir, não há esperança de salvação para eles, Deus não permitirá que os seus santos morram. Eles temerão a morte, porque não sabem que estão salvos, mas não morrerão, porque Deus irá guardá-los. Então, o primeiro elemento estressor da angústia de Jacó será o medo da morte. Qual será o segundo elemento? Jacó não sabia se Deus o havia perdoado. Você se lembra que Jacó lutou com Deus naquela noite? O anjo do Senhor apareceu para ele. Ele se agarrou ao anjo e disse: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Interessante que a escritora norte-americana Ellen G. White, no livro Grande Conflito, na página 620, escreveu: tempo de angústia. Se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles, enquanto os torturados pelo temor e angústia seriam vencidos. O desespero suprimir-lhes-ia a fé, e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Mas, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição de sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Seus pecados foram examinados e extintos no juízo. O povo de Deus terá confessado todos os seus pecados. O juízo já terá terminado. E esses nomes já terão sido declarados como justos. E porque os pecados foram confessados, ainda que eles não saibam que estão completamente perdoados, eles clamarão a Deus dia e noite por misericórdia. E esse clamor por misericórdia é o que manterá esses filhos de Deus, nesse tempo final, conectados com Jesus. Assim, o elemento estressor que nós vemos aqui, a incerteza do perdão, eles não têm certeza do perdão, mas obtiveram perdão. Os pecados foram confessados e perdoados. Daí a importância de nós todos os dias estarmos colocando nossa vida em ordem com a vontade divina. Todos os dias confessarmos ao Senhor nossas faltas, nossos pecados e nos prepararmos para a volta de Jesus. Terceiro elemento estressor. Jacó temeu pela segurança da família. Ellen G. White, essa escritora norte-americana, a quem a Igreja Adventista acredita ser uma profetisa moderna, no livro Nos Lugares Celestiais, escreveu: está prestes a sobrevir ao povo de Deus o tempo de angústia. Então é que sairá o decreto que proíbe aos que guardam o sábado do Senhor comprar ou vender, ameaçando-os de punição e mesmo de morte, se não observarem como dia de descanso o primeiro dia da semana. E sabe o que vai acontecer? Se nós não pudermos comprar e nem vender, como sobreviveremos nesse tempo do fim?
O que faremos com os nossos familiares? Como cuidaremos de nossa família? Se não podemos comprar e nem vender, a única solução será buscarmos locais da terra onde possamos cultivar o nosso próprio alimento. E é nesse momento que haverá um êxodo do povo de Deus, saindo das grandes cidades para as pequenas cidades. É nesse momento que o povo de Deus será provado. É por isso que estamos falando de um tempo de angústia qual nunca houve. Teremos que deixar nossas casas, tudo o que tivermos, para buscarmos regiões onde possamos encontrar sustento próprio. Você já pensou que situação inédita? É esse tipo de questão que vai gerar, então, um outro elemento estressor. Pense você nas pessoas que você ama. Nesse tempo final, aonde estarão as pessoas que você ama? Seus pais, seus irmãos, seus filhos? Será um tempo de angústia, sim. Mas Deus faz uma linda promessa para mim e para você. O pão será dado e as suas águas serão certas. Deus não permitirá que nada falte para seus filhos. Ele pode colocar uma mesa no deserto e colocar até mesmo pássaros para nos alimentar. Ele já fez isso no passado e ele vai providenciar para que o seu povo não pereça de fome. Em Conselhos sobre Saúde, página 375, Ellen G. White escreveu: Ele, Deus, sabe se aqueles em favor de quem se fazem petições seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viriam caso vivessem. Muitos serão levados a repousar antes que a prova de fogo do tempo da tribulação venha sobre o nosso mundo. Sabe o que está sendo dito por essas palavras? Muitos serão chamados a descansar. Deus, sabendo que muitos não passariam por esse tempo de prova, em sua grande misericórdia, permitirá que eles descansem antes. O descanso da morte. Mas eles descansarão por breve tempo, porque em seguida Deus os ressuscitará para a vida eterna. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 259. O Senhor muitas vezes me instruiu de que muitos pequeninos hão de ser removidos do tempo de angústia. Havemos de ver os nossos novos filhos, de novo nossos filhos. Havemos de encontrar-nos com eles e reconhecê-los nas cortes celestes. Pequeninos, quem sabe as crianças que nós temos, se não suportarem passar por esse tempo, Deus vai bondosamente fazer com que eles descansem. Mas por um breve tempo, porque Jesus logo voltará e nós vamos ter de novo nossos filhos e vamos reconhecê-los. Amigos, quantas revelações maravilhosas nós podemos ter hoje. Isso tudo deve nos motivar a fazer o devido preparo para esses eventos finais da história. Eu quero desafiar você a conhecer mais desses assuntos. Pastor, por que você está usando essa mulher chamada Ellen G. White? Aqui mesmo no canal do YouTube tem vários vídeos a respeito dela. Busque conhecer mais a sua história. Você vai entender por que os adventistas do sétimo dia acreditam que Ellen G. White é uma profetisa bíblica. E eu já vou fazer uma advertência para você. Não acredite em tudo que falam na internet. Tem muita gente criticando e falando mentira sobre ela. Mas a melhor prova que você pode fazer é pegar na internet qualquer livro que Ellen G. White escreveu e começar a ler. Especialmente o Grande Conflito. E você vai perceber que Deus usou essa mulher de forma sobrenatural. Mas esse é um outro tema. Vamos avançando no tempo da angústia. Assim, Jacó foi ameaçado de morte por Esaú. Satanás levou Esaú a marchar contra Jacó. Satanás se esforçou para impor um sentimento de culpa. Jacó já havia se arrependido de seu pecado. Jacó venceu não pela força física, mas pela entrega. A mesma coisa vai acontecer com os salvos. Nós não morreremos no tempo da angústia. Deus vai nos guardar. Nós que estamos aceitando o plano da salvação.
E no livro Grande Conflito, página 264, Ellen G. White diz: se o sangue das fiéis testemunhas de Cristo fosse derramado nessa ocasião, não seria como o sangue dos mártires, qual semente lançada a fim de produzir uma messe para Deus. Não mais há oportunidade de salvação nesse momento. É por isso que Deus não permitirá que eles morram. Por isso eu e você temos uma grande necessidade de constante preparo. E o conselho vem no livro Atos dos Apóstolos, página 560. Enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto em que possamos atingir e dizer: alcancei tudo completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. Esse texto é uma severa repreensão a algumas pessoas que surgem por aí defendendo um tipo de santidade que a Bíblia não prega. Na realidade, um tipo de perfeccionismo, dizendo que estão sem pecado. Olha o que esse texto nos ensina. Esta vida será uma vida de abnegação. Não haverá um momento em que nós possamos descansar e dizer: alcancei tudo completamente. Pelo contrário, nós precisamos todos os dias subjugar o nosso eu a Cristo e buscar fazer a sua vontade. Há uma luta intensa entre a natureza carnal e a espiritual. Nós precisamos alimentar a natureza carnal, a espiritual, e deixar que a carnal morra, deixar que ela mingue. Mas para tudo isso, você vai contar com a proteção divina. E o texto do Grande Conflito, na página 631, ensina isso. Posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sobre a forma de guerreiros. Amigos, que texto maravilhoso. Nós não precisamos temer nada. Sabe por quê? Porque Deus irá nos proteger. Deus vai enviar mesmo anjos para nos guardarem. E quando os ímpios quiserem nos exterminar, achando que as pragas estão caindo pela causa dos salvos, Deus vai enviar os seus anjos para nos guardar e nos proteger, para que nenhum mal nos aconteça. A pergunta que eu faço para você hoje é: você está debaixo dessa cobertura que o Todo-Poderoso está estendendo? Você está compreendendo os assuntos proféticos desse tempo do fim e está fazendo o devido preparo? Porque se você não fizer esse preparo, você vai ser surpreendido e poderá perder a maior dádiva que o céu poderia dar a todo ser humano: a salvação, a vida eterna. Em breve Cristo aparecerá nas nuvens dos céus. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas antes que ele venha, os eventos que hoje estudamos, eles terão lugar em nosso planeta. E eu e você precisamos fazer o devido preparo. Hoje é o momento de você abrir o seu coração e pedir que Jesus te ajude a se preparar para a grande tribulação que diante de nós está. Coloque-se nas mãos do Senhor. Confesse os seus pecados. Busque ler a palavra dele todos os dias. E nós queremos ajudar você nessa caminhada. Tá bem? Pode contar com a gente. Queria orar por você hoje, para que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre os seus. Ora comigo. Pai,
Depois de descobrirmos hoje esse assunto tão importante, tão especial, nós precisamos da tua ajuda para fazer o devido preparo para te receber em glória e majestade. Nós queremos, Senhor Deus, estar entre aqueles que passarão pela angústia de Jacó, porque ainda que será um tempo de grande prova, o Senhor vai guardar a todos eles e eles estarão prontos para te receber quando o Senhor voltar. Fica com todos nós nesse dia. Dá-nos a tua bênção e a tua paz. Oramos em nome de Jesus. Amém.